Tudo bem, pessoal? Seja muito bem-vindo ao canal Humano Mundo. Eu sou o professor William Rubira. Se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo. Hoje o nosso tema é muito interessante, mas também é um tema muito importante. Hoje nós vamos falar dela, a Revolução Russa. Tema que eu sei que não é fácil de entender. Vou tentar passar de uma forma mais simples. Combinado? Mas o que foi as revoluções russas, professor? Primeiro, foram vários movimentos ocorridos na Rússia e que acabaram derrubando o czar Nicolau II no país, que acabou culminando na criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou, se você preferir, União Soviética, o primeiro país socialista do mundo, uma das potências que dominaram por décadas a geopolítica do mundo. Tá a fim de conhecer esse tema? Então fica comigo aqui no canal Humano Mundo, que depois da vinheta eu vou te explicar o passo a passo das revoluções russas. Até já! Então vamos lá, pessoal, vamos conhecer as revoluções russas. Primeiro que é no plural, revoluções, porque foram várias. Vamos tentar entender os antecedentes, como que era a Rússia antes das revoluções. Vamos entender um pouquinho. Ali no final do século XIX, a Rússia, gente, ela ainda não havia passado por reformas que a Europa Ocidental já havia passado há muito tempo. Por exemplo, a Europa Ocidental já estava passando pela segunda Revolução Industrial e a Rússia estava engatinhando ainda na primeira. Na política, tinha o absolutismo do czar, ou monarca. Ele tinha o poder absoluto, ele criava as leis, ele que executava, ele quem decidia quem morria e quem ficava vivo. Ele era o Nicolau II. E na economia, mantinha-se ali características praticamente feudais, tá, gente? A agricultura era baseada no trabalho dos mujiks, que eram servos e camponeses, e era de longe, assim, olha, a atividade mais importante. E a maioria das terras pertenciam à nobreza, os boiardos, e ao clero da igreja ortodoxa, tá bom? E aí vem uma industrialização tardia, era um fenômeno recente ali na Rússia e restrito a apenas algumas cidades. E por depender do capital de outros países, a Rússia ela não foi capaz de produzir uma burguesia local e forte. Então, o proletariado, o trabalhador, ao contrário, embora fosse pequeno, ele conseguiu se organizar de forma sólida, combativa e mantinha vínculos estreitos com as massas camponesas. Estava bem estruturado. E foi justamente entre os operários que nasceram as ideias revolucionárias vindas da Europa Ocidental e o que permitiu o aparecimento de grupos políticos de oposição ao czar. O mais influente de todos, tá, gente, era o Partido Operário Social Democrata Russo, o PSDR, tá? Que foi inspirado no marxismo, ok? E aí, em 1903, esse grupo se dividiu em duas facções. Os bolcheviques, que eram liderados pelo Vladimir Lenin, defensores da tomada do poder pelos operários e camponeses. Do outro lado tinha os mencheviques, que eram encabeçados pelo Martov, que eram adeptos da revolução gradual, por meio de reformas, de forma mais pacífica um pouco. Tá? Os bolcheviques já eram mais sangue nos olhos. E após uma derrota vergonhosa na guerra russo-japonesa, então a Rússia perde uma guerra para o Japão, os ânimos populares acabaram se inflamando e estourou primeiro a Revolução de 1905, tá? No episódio que ficou conhecido como Domingo Sangrento, tá? Que foi uma manifestação pacífica em São Petersburgo e foi massacrada pelo exército. Aí o clima no país ficou muito mais tenso, vieram várias greves e protestos. Os operários, camponeses, soldados acabaram se organizando em conselhos denominados de sovietes, mais tarde foram controlados pelos bolcheviques, e a burguesia acabou forçando a instalação da Duma, que era um parlamento onde o povo poderia, em tese, expressar as suas queixas, as suas reclamações. Eles achavam que a Duma
ia funcionar. Mas tinha o seguinte problema com essa Duma. Ela era formada por uma elite. Será que a elite ia mesmo se preocupar com as camadas mais pobres? Uma outra curiosidade para finalizar essa primeira parte da aula: esse Domingo Sangrento tem uma música do U2, Sunday Bloody Sunday, que fala de um domingo sangrento, mas não é este domingo sangrento. Ok? É um que aconteceu na Irlanda, é outra coisa. Mas a música também fala de um domingo sangrento. Triste. A gente já continua. Então vamos lá, pessoal, nessa parte da aula vamos falar sobre a Revolução Menchevique, tá bom? Os altos gastos militares com a Primeira Guerra Mundial acabou intensificando o descontentamento com o governo do Nicolau II. E essa insatisfação alcançou seu auge em 1917, na Revolução de Fevereiro, quando o exército se negou a marchar contra uma manifestação popular em Petrogrado, tá bom? Como era conhecido antes, São Petersburgo. O Nicolau II ficou enfraquecido e foi obrigado a abdicar do cargo. Os mencheviques, que eram apoiados pela burguesia, acabaram instalando então a República da Duma, que era de caráter liberal, ok? Que é o que eu falei agora no finalzinho do primeiro bloco. Apesar da concessão, a oposição bolchevique acabou se fortalecendo e o Trotsky, o presidente do grupo soviético de Petrogrado, criou a Guarda Vermelha, formada por milicianos, operários, e o Lenin, que estava exilado na Finlândia, voltou clandestinamente à Rússia e incitou os sovietes a tomar o poder por meio de uma revolução. Tinha dois lemas. Primeiro, pão, paz e terra, e o segundo, todo o poder aos sovietes. Os bolcheviques, gente, defendiam a retirada do país da guerra e a tomada do poder pelos conselhos populares e uma ampla reforma agrária. Só que depois veio a Revolução Bolchevique. Em 25 de outubro, acabou estourando a Revolução Popular. Apoiados pelas massas, os bolcheviques acabaram derrubando a República da Duma e instauraram o Conselho dos Comissários do Povo, que era presidido pelo Lenin. Ele então deu início à mudança do sistema econômico do país e acabou dando para os camponeses o direito exclusivo da exploração das terras, transferindo o controle das fábricas aos operários e expropriando as indústrias e nacionalizando bancos. Mudança drástica. No ano seguinte, a Rússia acaba saindo da Primeira Guerra Mundial ao assinar a paz, separado ali com a Alemanha, e a Rússia aceitou entregar a Polônia, a Ucrânia e a Finlândia. O POSDR passou a se chamar então Partido Comunista Russo, o único que naquele momento era permitido. Aristocratas e mencheviques reagiram. Chamados de brancos, eles receberam ajuda de países como Reino Unido, França, Japão, Estados Unidos, e a nação mergulhou numa guerra civil. Eu vou botar uma foto aqui, bandeira dos Estados Unidos, Japão, França, Inglaterra, tudo no meio da Rússia, tá bom? E o Trotsky acabou organizando então o Exército Vermelho e o conflito acabou em 1921 com a vitória bolchevique e milhares de adversários do governo foram fuzilados, incluindo o czar Nicolau II e toda a sua família. Ficou pesado o clima. E aí, pessoal, para recuperar a economia que tinha sido abalada por esse confronto, essa guerra, o Lenin estabeleceu a nova política econômica, chamada de NEP, que era uma série de medidas capitalistas temporárias que deveriam ali preparar o terreno para instalar o socialismo depois. Ele permitiu a criação de empresas privadas, comércio em pequena escala, autorizou empréstimos externos. Só que em 1922 foi instituída a União Soviética, que reuniu ali nas diversas regiões do antigo Império Russo, todos os países ali viraram parte dessa União Soviética, tá? Só que o Lenin morre em 1924 e provocou uma luta pelo poder entre o Trotsky e o Stalin. O Stalin era secretário-geral do Partido Comunista. Vamos ver as ideias deles. Primeiro, o Trotsky ele defendia a ampliação da revolução
para outros países. Então ele chamava de revolução permanente. Já o Stalin pretendia implantar o socialismo apenas na União Soviética. Só que o Stalin venceu, expulsou seu adversário do país e implantou a partir de 1928 o regime que mais tarde seria chamado de stalinismo. Tá? E como foi esse stalinismo? Tá? O Stalin substituiu a NEP por uma nova política econômica baseada em planos quinquenais. Tá? E ele acabou priorizando a indústria pesada e acabou coletivizando as terras na marra, na força. Nesse processo foram mortos milhões de camponeses. Politicamente, o Stalin foi caracterizado pelo totalitarismo e pelo culto à personalidade. Ele expulsou do partido e do exército os inimigos declarados, potenciais ou meros suspeitos, gente, chegando até a fazer montagens e adulterações de fotos para apagar os seus desafetos da história. Tem uma foto interessante, eu vou postar para vocês aqui, ó, que ele alterou, ele tirou Trotsky da foto. Milhões de pessoas foram presas, executadas ou enviadas para campos de trabalho forçado. O Trotsky mesmo, só para você ter uma ideia, ele foi assassinado no México em 1940. Com esse governo forte, a União Soviética começou a se transformar na potência que teria o papel decisivo na Segunda Guerra Mundial e acabaria dividindo esse poder global com os Estados Unidos. Então o mundo fica bipolarizado e aí nasce a Guerra Fria. Para encerrar essa parte, uma curiosidade, tá? Uma curiosidade. Nós usamos uma expressão de forma errônea, tá? Até hoje nunca existiu um Estado comunista, embora essa expressão apareça com certa frequência na imprensa, em alguns livros e nos debates políticos atuais. Só que a explicação é simples. Segundo as ideias do Karl Marx, o comunismo é um estágio posterior ao socialismo, no qual o Estado desaparece. Não existe um governo, tá? Nunca existiu um país que tenha chegado nem perto dessa fase, tá? Então tem muitas distorções. Para diferenciar a teoria da prática, chamamos essas experiências que nós vemos, que nós conhecemos, de socialismo real. Então podemos dizer que estados como a União Soviética, China, Coreia do Norte, Cuba foram ou são casos de socialismo real, mas comunismo não. Aliás, eu tenho um vídeo falando sobre isso. A China é comunista, socialista, capitalista. Eu tenho um vídeo explicando isso. O que a China é? Ela também não é socialista. Ela é socialista com características capitalistas. Tá bom? Então, pessoal, olha, estamos chegando ao fim dessa aula. Claro que eu quis pegar, é um tema complexo, longo, e eu quis dar uma reduzida para ficar fácil e caber em um vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido. Se tiver uma informação que eu não tiver passado, se você quiser deixar aqui nos comentários, fique à vontade. Se houver uma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu tento responder, ok? Mas, de qualquer forma, a ideia era fazer um bate-papo. Espero que vocês tenham gostado e não só gostado, que vocês tenham entendido um pouco mais sobre as revoluções russas. Aí, numa próxima aula, falaremos sobre a União Soviética, um caso à parte. Combinado? Fico por aqui, galera. Canal Mano Mundo todo dia, dia de história, e hoje, dia das revoluções russas. Até mais.